Saudações, pessoal, tudo bom? Eu trouxe um relato hoje de um amigo meu que mora num município chamado Novo Acordo, em Tocantins. Cidade essa que é a entrada ali do Jalapão, a Chapada, né? E trouxe um relato bem interessante de um som que foi ouvido num ambiente rural, numa área onde aqui não tem indústrias, não tem... As casas são distantes uma da outra, numa estrada de terra, de chão batido, onde não tinha nenhum aparelho eletrônico por perto. E a parte interessante desse relato é que ele foi gravado por um morador e a voz do morador, enquanto ele falava durante a gravação, através do celular, não foi ouvida. Então, muito interessante, eu deixei o vídeo dessa gravação lá no YouTube, tá? Do Projeto Contato, então corre lá para ver o vídeo filmado pelo próprio morador. E o áudio vocês vão ouvir aqui, um assovio, né? Que eles chamavam de um silvio, né? Bem antigo esse termo, pessoal que avistava antigamente os OVNIs em área rural, falava que escutava um assovio antes de ver uma nave, e o morador não conseguiu identificar nada de, de anormal no ambiente. Né? É um morador que não é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa, né, crescida ali na roça, sertaneja, digamos assim, ele tem uma formação, é uma pessoa esclarecida, e é interessante o relato, né, que ele fez uma análise ali ao redor dele, ele não identificou fonte desse som. Então esse som vinha de um ambiente, algum lugar, e a única coisa mais fora do comum que ele identificou foi uma nuvem que não estava se encaixando muito bem naquele contexto, digamos assim. Ele fez uma filmagem de dentro do carro, filmou a tal nuvem, e depois ele desloca com o carro e o tempo todo ele está falando no telefone, só que o áudio da voz dele nunca sai. Somente esse som ambiente, o que é muito estranho também. A voz dele ela foi suprimida de alguma forma. Então, vou deixar para vocês aí a fala desse meu amigo e vou deixar o link também do vídeo lá no YouTube para vocês verem a filmagem dele, beleza? Então, o relato é curtinho, mas é bem interessante lá e a região é uma região com muitas histórias. A gente já está trabalhando para captar mais para vocês, beleza? Se cuida aí e fica com o relato do meu amigo. Valeu! Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Meu amigo Morgan, tudo bem? Como é que tá as coisas, meu parceiro? Aqui tudo tranquilo, meu jovem, graças a Deus. Deixa eu lhe falar, meu jovem, eu não te dei resposta ainda sobre o questão do acontecido lá. Eu queria gravar um áudio lá do meu amigo lá falando, sabe? Só que aí é o seguinte, aí ele me contou esse fato, né? Aí ele me mostrou essa gravação que eu lhe enviei. Falei, ó, vou mandar para um amigo meu lá de BH, que eu estudei com ele, e ele analisa essas aparições, casos aí que ao redor do mundo, né? Aí eu mandei, ele falou, não, pode mandar, não tem problema. Só que depois eu pedi para ele fazer um relato, para mim gravar e tal, só que ele é sistemático, rapaz. Ele falou, não, de jeito nenhum, você fala lá, eu já te contei o que aconteceu, você passa para ele lá, mas eu não vou relatar nada, não, né? Depois vem a NASA aqui me procurar, eu não vou gostar desse negócio, não. É porque ele é muito sistemático. E aí eu não consegui fazer essa gravação, sabe? Mas aí vou te explicar. A cidade aqui, nós vivemos aqui na cidade de Novo Acordo, que fica a 100 quilômetros da capital Palmas, certo? Aqui já faz parte aqui da região do Jalapão, né? O que acontece? A maioria das pessoas aqui, vamos dizer assim, elas vivem bastante na área rural. Nós temos muitas famílias aqui em área rural, chácara, fazendas, entre outras coisas. Nós somos aqui cerca de 4.500 habitantes no total na cidade, mas tem muitas famílias que vivem na área rural. Então, o que acontece? Eles ainda têm, assim, um modo de vida bem tradicional, sabe? Aquela questão de vida rural mesmo, é um pouco diferente, assim, de Minas. Algumas coisas aproximam, mas o rural aqui é aquela questão, assim, mais sertaneja mesmo. Aqui é cerrado, né, mas é aquele sertanejo. E aí eles gostam muito daquela questão de caça, sabe? O pessoal aqui vai para pesca, faz caça, né? É ilegal, mas ainda eles têm esse modo de vida aqui. E aí o que acontece? Eles relatam alguns fatos curiosos, sabe? Que beiram, assim, o inexplicável, alguns talvez por é, elementos da natureza mesmo, que eles não sabem dizer,
certo? Tem outros que, alguns casos assim inexplicáveis, certo? Que eles relatam mesmo assim aproximado da questão do sobrenatural, né? E do folclórico, entre outras coisas. E tem essas questões ligadas aí ao que você estuda, que é a questão de OVNIs, sabe? Então, há vários casos e há vários relatos. Por exemplo, o amigo meu, ele já me relatou um fato anteriormente, sabe, há muito tempo, que ele deparou com uma luz seguindo ele na estrada. Ele estava de moto e aí ele deparou com uma luz, sabe? Uma luz assim, totalmente diferente, parecendo que era um helicóptero jogando um facho de luz sobre ele, né? Mas assim, sem barulho algum. É tanto que ele percebeu somente pela luminosidade na estrada. Ele estava sozinho. E aí, naquela carreira que ele saiu, fugiu, chegou até determinado momento que essa luz sumiu. E ele não soube explicar o que é, certo? Mas aí é mais ligado a essa questão de extraterrestre, né, e tal. E aí teve esse fato agora recente, na semana passada, que ele me relatou. Esse vídeo que ele te passou tem algumas coisas interessantes, Morgan. Por quê? Ele se espantou muito com essa situação, porque assim, ele não é um cara assim rural, é um cara assim que é muito ligado ao real, sabe? E aí teve esse fato que ele relatou, né, dessa semana, desse vídeo que eu te passei aí. E aí, o Morgan, é bem interessante, porque aí ele voltando da chácara, né? Isso aí era por volta aí de umas 6 horas, mais ou menos, 6, 6 e meia, né? O céu ainda tá aí, o sol acabando de se pôr. Ele notou esse barulho. Aí ele achou, primeiramente, que pudesse ser o veículo do carro, e parou, desligou, certo? Então, assim, não foi nenhum barulho do carro. Depois ele achou que pudesse ser o celular e não era. Então era um barulho assim, esse barulho estridente externo, certo? Aí o que acontece? Ele falou assim: não, a única coisa estranha no céu relacionada a isso que eu estou vendo é esse ponto na nuvem que está diferente, né? E aí ele resolveu, tirou uma foto e depois ele resolveu gravar. E aí ele gravou e falando no áudio. Só que depois, quando ele olhou, viu o áudio, ouviu, né, viu o áudio, visualizou o vídeo, igual eu passei para você, não saiu a voz dele. Não saiu a voz dele, depois ele ligou o carro, saiu, também não saiu o barulho do carro. A única coisa que saiu foi no celular. E aí ele foi embora, né? Ele ficou meio assim, foi embora, desligou o telefone e foi. Você viu que acabou aí o vídeo. E aí o celular funcionando normal, não era do celular. É tanto que ele tinha feito filmagem antes e depois e não deu essa interferência, né, no celular, né, para dizer assim, ah, não é um barulho do celular. Então era um barulho totalmente externo, né, que ele gravou. E ao gravar só saiu esse barulho, mesmo tendo outros barulhos, né? E assim, não teve nenhum avistamento nem nada, não. A única coisa que ele viu é esse negócio no céu aí que ele achou diferente, o único ponto diferente no céu, né? Quando chegou mais adiante, tem um vizinho mais adiante numa casa, né? Mais alguns pontos mais adiante na estrada, ele perguntou se o moço tinha ouvido. Ele falou: não, houve um barulho diferente. Mas também não atribuiu a nada, mas o vizinho também tinha ouvido ao longe esse barulho também, sabe? Aí, à medida que ele distanciou do ponto que ele estava, é, aí deixou, né? Deixou de ouvir esse barulho e acabou, né? E outras vezes também ele retornou lá, não teve mais. Então foi só nesse horário, nesse momento que aconteceu. E aí ele achou muito estranho, ele falou que só pode ter atribuído alguma coisa assim externa, né? Ele não ficou com medo de coisa assim do além nem nada, mas ele falou alguma coisa externa, né? Nenhuma aeronave, nenhum drone, nada, nada, nada externo. Nenhuma máquina, que lá é só cerrado na estrada, sabe? Então, assim, não tinha nada que pudesse dar essa interferência aí nesse áudio dessa forma. Foi uma coisa, assim, totalmente atípica, né, que ele relatou. Ok?
céu brilha sem parar, luzes que vêm de um lugar sem lar, histórias que ninguém ousa contar. Estamos aqui prontos pra explorar teorias que nos fazem sonhar, sinais desconhecidos a decifrar. OVNIs rondam pelo além, causam fascínio pra quem tem fé. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Relatos que ninguém quer ouvir, mas nossa sede não pode mentir. Fenômenos que vamos destrinchar, desvendando o que a noite quer guardar. Os segredos do cosmos a desvendar, inquietante não dá pra ignorar. A fronteira entre o real e o além, Projeto Contato nos mantém refém. Bem-vindos ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal. Ao Projeto Contato, onde o mistério é o nosso contrato. Viajando pelo espaço sideral, em busca do enigma universal.